E nós estaremos a comparar aqui essas duas máquinas em 7 pontos principais. Começando com o preço, facilidade de upgrade ou melhoramento, poder de processamento, tamanho, conveniência, portabilidade e indo para o último que será a expectativa de vida. E aqui vamos começar pelo preço. E apesar dos desktops, tanto como os laptops, virem com especificações diferentes, sinceramente os laptops e os desktops com as mesmas capacidades, os laptops tendem a ser muito mais caros em relação aos desktops. Só para lembrar que eu disse que os laptops tendem a ser são computadores all-in-one que têm as suas telas embutidas, teclados embutidos, o trackpad também embutido. Então eles tendem a ser muito mais caros em relação aos desktops. Os desktops sendo que vêm com monitor externo, teclado externo, mouse externo, tendem a ser um bocadinho mais barato. Mas fazendo essa comparação de um desktop e um certo laptop com as mesmas capacidades, o laptop tende a sair mais caro. E não só vendo desse lado, mas também vendo a longo prazo. Sendo que os laptops estão mais propensos a danos, estão mais propensos a quedas por eles serem computadores portáteis, computadores movíveis. Eles tendem a fazer com que seus donos tendem a gastar mais ao longo do tempo, ou seja, comprar no laptop você pode vir a gastar muito mais ao longo do tempo em relação ao comprar no desktop, pois os computadores desktop tendem a ser muito mais duráveis em relação aos laptops, pois eles não são portáteis e nem são movíveis, ou seja, menos propenso a danos. Então, os donos, ou seja, as pessoas tendem a optar pela compra de laptops, tendem a gastar muito mais ao longo do tempo com coisas, por exemplo, como a reparação. Então, quanto ao preço, os laptops são muito mais caros em relação aos desktops. E o segundo ponto que nós estaremos a comparar esses dois computadores, ou seja, essas duas máquinas, é a facilidade de melhoramento, ou seja, ainda a facilidade de upgrade, ou seja, a capacidade de você melhorar o seu computador, a capacidade de você trocar as peças do seu computador. E aqui o desktop sai realmente muito, mas muito à frente em relação ao laptop, pois os desktops têm uma capacidade maior de serem desmontados e serem montados com peças diferentes em relação ao laptop. Por exemplo, um dos meus clientes, falo aqui do Joy Luiz, ele foi alguém que comprou um desktop gamer comigo e ao longo do tempo nós podemos fazer diversas alterações no seu computador. Podemos alterar o seu processador, que era um i3 de nona geração, para um processador de i5 de nona geração. Podemos alterar a placa gráfica, podemos alterar diversas outras coisas em seu desktop. Ou seja, comprando um desktop você vai poder modelar o seu desktop, você vai poder melhorar o seu desktop, deixando ele muito mais eficiente para suas tarefas, diferente do laptop. Ou seja, as coisas que você vai conseguir alterar no laptop são a quantidade de armazenamento e a quantidade de memória RAM. E isso eu falo por experiência própria. Eu sou usuário de laptop e essas são as coisas que eu simplesmente consegui aumentar no meu laptop: o armazenamento e nem tanto assim, e a quantidade de memória RAM. E na maioria das vezes tentar fazer um upgrade ou coisa parecida em um laptop tende a significar comprar uma nova máquina, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu antes usava um computador normal, posso dizer assim, mas quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com edições de vídeo, eu fui obrigado a trocar para uma nova máquina, fui obrigado a trocar para um computador muito mais potente para eu poder editar meus vídeos de uma forma muito mais rápida. Mas o caso era diferente. Por exemplo, se eu estivesse em um desktop, era muito mais fácil eu simplesmente adquirir uma placa gráfica e colocar lá e todos os meus problemas estariam resolvidos. Então, quanto à facilidade de melhoramento, a facilidade de upgrade, a capacidade de você melhorar o seu computador, o desktop realmente sai muito, mas muito na frente. E agora vamos para o nosso terceiro ponto. E aqui no nosso terceiro ponto nós vamos falar sobre o poder de processamento. E nos anos passados os desktops reinavam quando o assunto era poder de processamento, mas hoje em dia os laptops de alto desempenho tendem a disputar esse trono com os desktops, pois com a melhoria nos laptops de processadores, melhorias de baterias, esse tipo de coisa, tende a fazer com que os laptops disputem a capacidade de processamento com os desktops. E na maioria das vezes, os desktops tendem somente a sair na frente devido aos seus processadores, devido à capacidade de memória RAM que eles conseguem suportar, pois conseguem suportar muito mais memória RAM em relação a qualquer laptop, devido aos periféricos que eles conseguem suportar e dispositivos externos que os desktops conseguem suportar, falta de capacidade de armazenamento que eles conseguem suportar, ou seja, os
Desktops conseguem suportar diversos dispositivos de armazenamento simultaneamente, diferindo dos laptops que tendem a suportar na maioria das vezes um ou dois, no melhor dos casos. E eles também tendem a sair na frente devido à sua capacidade de poder correr programas gráficos e de edição de vídeos altamente complexos. E voltando a reforçar, eles ainda tendem a sair mais na frente quando se compara um desktop e um laptop que se encontram na mesma faixa de preço. Como eu dizia antes, que os laptops e os desktops com a mesma capacidade, os laptops tendem a sair um bocadinho mais caros. Então, aqui, quando ao poder de processamento, você compara um certo desktop a um preço Y e um certo laptop a um preço X, o poder de processamento do desktop que está ao preço Y será superior ao poder de processamento do laptop que está ao preço X. Então, por coisas como essas, o desktop tende a ter um poder de processamento um bocadinho superior. Mas se você for alguém que pretende rodar gráficos complexos ou edições de vídeos complexos ou rodar jogos complexos, tanto desktops tal igual laptops irão te satisfazer em suas necessidades, pois com o avanço da tecnologia vieram surgindo laptops chamados laptops de alto desempenho, ou seja, laptops que conseguem ter desempenhos um bocadinho similares aos desktops, um bocadinho não, que têm a ter desempenhos muito similares aos desktops. Mas antes de você optar por esse laptop conhecido como laptops de alto desempenho, há dois poréns que você deve notar. O primeiro porém é que esses laptops tendem a ser muito mais caros em relação aos laptops normais. E automaticamente tendem a ser muito caro em relação aos desktops. Então, optar por um laptop de alto desempenho para obter um bom poder de processamento pode vir a te custar alguns valores. E o segundo porém que você deve olhar antes de optar por esses laptops de alto desempenho é que esses laptops tendem a ser mais grandes, mais pesados. Nesse caso, assim, dificultando uma das maiores vantagens que faz com que as pessoas optem pelos laptops ao invés de desktops. Sendo os computadores laptops de alto desempenho tendem a ser mais pesados e mais grandes, eles tendem a dificultar a vantagem deles ser portátil, ou seja, é difícil você andar com uma coisa grande, com uma coisa pesada, de uma maneira, posso dizer, à vontade, pois tendem a incomodar um bocadinho. Mas se você não se importar com essas duas coisas, os laptops de alto desempenho serem muito caros e não se importar com que eles sejam um bocadinho mais pesados, um bocadinho mais grandes em relação aos laptops normais, optar por um laptop de alto desempenho, obter um bom poder de processamento quase igual aos desktops é realmente uma boa opção. Então agora vamos saltar para o nosso quarto ponto dessa comparação, que estaremos aqui a falar sobre portabilidade. E aqui, sem sombra de dúvidas e sem discussões, que o laptop sai na frente. Pois se você precisa de algo que vai ser capaz de facilitar em transportar seus dados, suas informações para qualquer lugar que você for, seja trabalho, escritório, seja uma viagem, seja em uma estação, seja um hotel, seja realmente qualquer lugar que você for, o laptop vai ser capaz de fazer isso de uma forma muito satisfatória para ti. Então, quanto à portabilidade, sem sombra de dúvidas que os laptops estão na frente, pois essa é uma das principais características que difere um laptop de um desktop. E agora vamos para o nosso último ponto da nossa comparação. E aqui nós vamos estar a falar da expectativa de vida entre essas duas máquinas. E aqui na expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida em que cada máquina consegue durar, ou seja, o tempo de vida em que um desktop consegue durar, o tempo de vida em que um laptop consegue durar. O fato é que os laptops têm uma expectativa de vida um bocadinho mais baixa em relação aos desktops. Isso devido ao simples facto de eles serem portáteis, ou seja, sendo que eles são portáteis, sendo que se move seu computador, posso dizer, a full time, posso dizer, a maior parte do tempo, ele está mais propenso a quedas ou coisas parecidas, quedas, furto, então, ou seja, ele tem realmente uma expectativa de vida um bocadinho mais baixa, e pelo facto de você não poder fazer diversas alterações no seu laptop, ou seja, sendo que as coisas vão evoluindo, as coisas vão trocando ao longo do ano, nós recebemos novos hardwares tanto como novos softwares, ou seja, recebemos novos computadores, novas peças e recebemos novos softwares, falo de aplicativos, novas funcionalidades para os nossos computadores. Sendo que você tem um computador do ano X, vamos falar, por exemplo, um computador do ano 2018,
e as coisas vão evoluindo, ou seja, vão lançando novas funcionalidades. Você não tem como acompanhar com esse seu laptop de uma maneira muito satisfatória todas essas funcionalidades que irão surgir. Então, ou seja, isso irá te obrigar você a comprar uma máquina nova, desse modo fazendo com que o laptop tenda a ter uma expectativa de vida um bocadinho mais baixa em relação ao desktop. E aqui os desktops tendem a ter uma expectativa de vida muito, mas muito alta em relação aos laptops devido às seguintes razões. A primeira razão é que os desktops foram desenhados para ficar em mesa, né? Por isso disse desktop computer, computador de mesa. Ou seja, eles são desenhados para ficar em um único lugar. Ou seja, é difícil você estar por aí a mover seu desktop e ao longo do dia coisas parecidas. Ou seja, automaticamente eles são menos propensos a danos, eles são menos propensos a quedas. E a segunda razão que eles terem expectativa de vida mais alta em relação aos laptops é que eles são menos propensos a furto, sendo que o laptop tem a portabilidade, sendo que você anda por aí com o seu laptop, ou seja, ele está mais exposto ao público e mais propenso a furto. Então, sendo que os desktops são desenhados para ficar em um único lugar, ou seja, na maioria das vezes tendem a ser lugares seguros, eles são computadores que estão menos propensos a furto, estão menos expostos ao público. Então, isso tende, de certo modo, a aumentar a expectativa de vida dos computadores desktop. E a última razão deles ter uma expectativa de vida mais alta em relação aos laptops é a possibilidade de você poder alterar as peças dos computadores, ou seja, a capacidade de você poder personalizar as peças do seu desktop. Como eu dizia, se você ter um laptop do ano 2018 e tentar acompanhar as funcionalidades que vão surgindo, os softwares, os aplicativos que vão surgindo ao longo dos anos, pode ser uma tarefa meio dolorosa, pois o seu hardware, ou seja, a sua peça, ou seja, a sua máquina já não terá suporte para essas novas funcionalidades. Diferente do desktop, onde você vai poder alterar as peças para que possa acompanhar para cada ano. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha comprado um computador em 2018, um computador tipo desktop. Ele vem com o processador 2018, ele vem com a placa gráfica 2018, ou seja, toda a tecnologia presente dentro de tal desktop é de 2018. Mas se nós formos avançando ao longo dos anos, você é capaz de poder alterar os hardwares, nesse caso das peças de desktop, para peças mais recentes, desse modo acompanhando as tecnologias de uma forma mais fluida. Se você sair de 2018 para 2020, 2021, 2022, você tem a capacidade, tem a habilidade de poder trocar o processador do seu desktop para um processador mais recente, desse modo aumentando a sua expectativa de vida ao invés de ter que comprar uma nova máquina, que é o caso dos laptops. Se você comprou um computador 2018 e estamos agora em 2022, a caminho de 2023, se esta máquina começar a ter problemas de desempenho ou não cumprir com suas necessidades, a única opção que você vai ter e a mais viável será de trocar de máquina simplesmente, será de você trocar de laptop. Então, com os desktops você tem essa possibilidade de alterar os seus hardwares para ir acompanhar os anos. Então, quando a expectativa de vida, os desktops duram muito mais em relação aos laptops.